Olá, bom dia! Bom dia, segundo ano. Aqui é a professora Michele Carvalho e eu vou dar início, retomar a nossa aula aí de redação sobre narração, enredo, personagens, espaço. Lembra que nós vimos todos esses temas na aula anterior, né? Hoje a gente vai para os exercícios do livro, ok? Então, pega seu material, pega o seu livro, porque já estou com o meu aqui, para a gente poder dar início ao nosso trabalho de hoje, tá bom? Vamos lá? Não vamos demorar, né? Porque a gente sabe que exercício tem muito texto, tem muito trabalho para a gente poder desenvolver aí, tá? Então, vamos lá. Tô dando um tempinho para você abrir seu livro. Lembra, eu deixei também na última videoaula, né? Uma redação da página 93, que era para você tentar aí desenvolver, né, uma narrativa em que partisse de uma experiência pessoal, em que você fosse o protagonista da história, lembra? Apresentando então o conflito, o clímax, né, e o desfecho para aqueles personagens cujo comportamento ele desconsidera o sentimento das pessoas, né? Lembra que nós falamos das relações tóxicas? Então, você fez? Seria muito bom que você fizesse, tá? Desenvolve isso aí e leva para, se você tiver oportunidade, para a professora de redação em sala de aula, tá? Mas faça, desenvolva, pessoal, desenvolva, porque a melhor maneira da gente trabalhar, né, a redação, se tornar aí bom na escrita, é escrevendo, né? É praticando, tá legal? Por mais que a gente ensine a técnica, por mais que na sala de aula, né, os professores deem todas as regras e técnicas, se o aluno não colocar em prática, fica difícil, né? Então vamos lá. E os vestibulares cobram, vocês sabem disso, né? Bom, na página 95, eu coloquei aqui, ó, no nosso slide. Algumas coisas eu vou colocar aqui, outras eu vou ler com você, tá? Então vamos lá. O texto, o título, né? Pobre Alimária. Também estou com o livro em mãos, ok? Então, o ideal é que você também trabalhe com o seu livro, tá? Você, lógico, deve fazer as anotações aí no seu caderno, mas os textos estão no livro, né? E não tem como. Os exercícios, eles estão todos relacionados ao texto, aos textos. Então, você precisa realmente fazer a leitura, ok? Então, vamos lá. Começa assim. O cavalo e a carroça estavam atravancados no trilho. E como o motorneiro se impacientasse, motorneiro, né? É pequenininho. Porque levava os advogados para os escritórios, desatravancaram o veículo e o animal disparou. Mas o lesto carroceiro trepou na boleia e castigou o fugitivo atrelado com um grandioso chicote. Gente, olha só. Está retratando aí uma época, né? Quando você fizer esse tipo de leitura, com palavras que não são do seu dia a dia, leia com calma, tá? Leia devagar. Leia para você entender esse contexto, essa situação, ok? Não leia já rejeitando o texto. Ah, que texto chato, né? Ah, que palavras difíceis, não sei o quê. Não! Permita-se. Olha aí, é uma questão... Caiu, ó. Questão de vestibular. Né? Quem sabe se de repente cai novamente, ok? Você que vai prestar o Enem, vestibular ou outros concursos, né? Então, é o seguinte, a questão fala, o enunciado, né, pede o seguinte: a imagem e o poema, porque tem uma imagem aí no livro, correto? Eu vou apresentá-la aqui também. A imagem e o poema revelam a dinâmica do espaço na cidade de São Paulo, na primeira metade do século XX. Qual a alternativa a seguir? Formula corretamente essa dinâmica. Então, olha só, ele já está dando para você aqui no enunciado a que se refere, né? Na cidade de São Paulo, na primeira metade do século XX, onde mudanças estão acontecendo, né? Muitas mudanças. Olha aqui,
animais na rua, o bonde aqui passando, então tem trilho, tudo junto, misturado. É isso, que você perceba a evolução, né, das cidades no tempo, como as coisas evoluíram, como também iniciou. Imagina o quanto não foi difícil para aquela população, para esse povo, não é verdade? Então a gente não pode ignorar os fatos, tá? Neste caso aí, qual a alternativa, gente, a seguir? Formula corretamente essa dinâmica. Então, olha só, eu não vou fazer... Assim, a ideia é que você já tenha feito essas atividades, então a gente vai estar corrigindo. Eu não vou ler com você questão A, questão B, questão C, porque se você observar os enunciados, eles são enormes, né? As sentenças, as sentenças que você tem. E aí a gente vai perder muito tempo. Então, eu vou direto para o assunto relacionado a essa imagem, ok? E nesse caso aí, se você marcou a letra C, você acertou. Por quê? Porque na letra C diz justamente o que está relacionado ao texto, ó. Trata-se de um espaço onde coexistiam distintas temporalidades, uma atrelada ao ritmo lento de um passado agrário e outra atrelada ao ritmo acelerado, que caracteriza a modernidade urbana. E se você observar, é isso, tá vendo? De um lado, né, a modernidade urbana, do outro aqui, na imagem, né, o passado agrário, mas que ainda continuam ali no mesmo espaço, porque, como eu falei, era uma época de mudanças, transformações, adaptações, o novo chegando para aquele momento, né? Então é isso que a gente precisa perceber ao ler o texto, tá? Muito bem. Aí eu trouxe aqui um adendo, né? Porque, olha só, esse poema que a gente leu, de Oswald de Andrade, ele utiliza uma cena urbana só para corroborar, tá? Com o exercício, com a atividade, para que você entenda também melhor, né? Então eu trouxe esse adendo e diz o seguinte, ó. Esse poema de Oswald de Andrade, ele utiliza uma cena urbana na qual o passado rural, representado pela carroça e pelo carroceiro, convive com elementos da vida urbana moderna. Trilhos, escritórios, advogados, todos trabalhando, portanto, com as tensões e ambiguidades do processo de modernização da cidade de São Paulo. Tá, gente? Anote isso aí, é importante. São questões que, com certeza, caem em prova e não ficam esquecidas, entendeu? Vamos para a questão 2. Com relação ao tempo narrativo, olha aí, até coloquei destacado, tá? Nota-se que a utilização do pretérito imperfeito. Então, vamos relembrar esse tempo verbal. É uma ação que acontecia no passado continuamente. Lembra? O pretérito perfeito é um passado que aconteceu e acabou naquele momento. Agora, o imperfeito, ele dá a ideia de que algo que acontecia sempre, tá? Então, com relação a esse tempo narrativo, olha só, a utilização desse verbo, ela faz com que o tempo da narrativa se distancie até certo ponto do leitor, né? Porque vamos ler esse texto, que é o texto que está aí em cima, ó, de Lima Barreto, tá? Ele diz assim, deixa você me ver aqui, que é para a gente poder fazer a leitura juntos. Ainda nessa página 95, tá, gente? Ainda na página 95, diz assim, ó. Não era feio o lugar, mas não era belo. Tinha, entretanto, o aspecto tranquilo e satisfeito de quem se julga bem com a sua sorte. A casa erguia-se sobre um socalco, uma espécie de degrau, formando a subida para a maior altura de uma pequena colina que lhe corria nos fundos. Em frente, por entre os bambus da cerca, olhava uma planície a morrer nas montanhas que se viam ao longe. Um regato de águas paradas e sujas cortava-as paralelamente à testada da casa. Mais adiante, o trem passava vincando a planície com a fita clara de sua linha campinada.
É um trecho aí da obra, né? O Triste Fim de Policarpo Quaresma, tá? Então é isso. A utilização desses verbos, ó, tinha, tá vendo? Era, né? Tinha, era. E aí você vai encontrando os verbos aí. Olhava, olha só, em frente por entre os bambus da cerca, olhava. Olhava. Da ideia de que ele sempre estava olhando, entendeu? O que mais? Deixa eu ver se encontro outro aqui. As montanhas. Então é isso. Faz com que o tempo da narrativa se distancie. Você percebe que é algo que já aconteceu faz muito tempo, tá? Mas você consegue identificar esse tempo, ok? Número 3, vamos lá. Por isso que é importante, gente, a prática de leitura, fazer os exercícios, pensar, né, sobre aquilo que você está lendo, tá? Outra questão aí, ó, caiu lá no Cefet, né? Associe a caracterização do narrador. Então, agora trabalhando os tipos, né, de narradores. E nós vimos isso, essas características nas aulas anteriores. Associa a caracterização do narrador às passagens extraídas dos textos reunidos em retratos da escola. Então, nós temos aqui o número 1. Atua como protagonista da narrativa. Será que o narrador ele está atuando aí como protagonista da narrativa? Em qual dessas passagens? Tá vendo? Tem 3 passagens aí, tá? Será que o narrador participa da história como testemunha dos fatos narrados? Ele está até presente e aí ele começa a observar e contar, né? E narrar. Ou esse narrador ele é onisciente. Então vamos lá. E você vai colocar 1, 2 ou 3. Na primeira diz assim. Deixa eu virar aqui, né? Chegou atrasado a primeira aula. A porta estava encostada. Chegou atrasado a primeira aula, a porta estava encostada. Aí você continua, né? E ele empurrou-a. Então, olha só, alguém está observando aí o que está acontecendo. E ele empurrou. Alguém, né? Ao entrar, não vendo nenhuma carteira vazia, pegou a que estava em frente à porta e arrastou-a para junto das outras. O professor de inglês. Então, observa, alguém está de fora contando esse acontecimento. E aí, gente, que tipo de narrador é esse? Aquele cara que sabe o que vai acontecer, né? Se ele é onisciente, então é número 3, tá? Agora a segunda. Saíram as duas pisando leve. Quando dobraram o corredor, dispararam numa corrida. Então, olha só, mais alguém aí observando o acontecimento. Também onisciente. 3. Na próxima. Maio chegou com a certeza do enfrentamento dos gigantes. Era inevitável. Antecipávamos. Então, você observa... Desculpa, gente. Você observa que tem uma presença aí, primeira pessoa, né? Ó, antecipávamos uma luta tão violenta que era capaz de alguém morrer. Então, repara, essa pessoa que tá narrando, ela tá na história, né? Então, ele participa da história como testemunha dos fatos, número 2, ok? Vira a página aí, 96. Saiu depois a mostrar o estabelecimento, as coleções em armários, os objetos próprios, para facilitar o ensino. Olha só, eu via tudo curiosamente, sem perder os olhares dos colegas. Então, esse narrador aí, personagem, né, gente? Ele atua como protagonista, número 1, tá? E a última eram 10 para as 5. Perdera a prova de matemática. Bateu a mão na testa. Quem bateu? O outro, ele, né? Então, a gente tem aqui o quê? Alguém que é onisciente, que sabe o que está acontecendo. Então, número 3, ok? Vamos verificar a sequência, como é que ficou aí? A resposta certa, então, é a letra A,
tá? Você tem aí o 3, 3, 2, 1, 3, ok? É isso. Leia os trechos para você poder identificar aí o tipo de narrador, tá? Bom, texto para a próxima questão está na página 96 e o assunto é, o título, né? O coração roubado. E começa assim, o texto ele é grande, então vou começar a leitura logo. Acompanha aí comigo. Na verdade, o exercício, ele pede o seguinte, a passagem em que não se manifesta a voz do narrador protagonista do texto. Então, ele quer que você identifique a passagem que não aparece a voz do narrador protagonista. Então, ele apresenta pra gente aqui o segundo parágrafo. Eu vou lá pro segundo parágrafo, tá? Que a gente ganha tempo. Justamente no último dia de aula, o das despedidas, depois da festinha de formatura, voltei. Presta atenção aí, ó, o verbo, voltei. Quem voltei? Eu, né? Primeira pessoa. Então, né? Voltei para a classe a fim de reunir meus cadernos e objetos escolares antes do adeus. Vou parar aqui. Na letra B diz, havia quantos anos não o abria? 13º parágrafo. Então, vamos lá. 1, 2, 5... 13 aqui, ó. Quando o desembargador, lá no finalzinho, lá no último parágrafo, quando o desembargador Plínio já estava aposentado, mudei-me para o meu endereço atual. Durante a mudança, alguns livros despencaram de uma estante improvisada. Um deles, Coração, de Amicis, Saudades. Havia quantos anos não o abria? Então, olha só, não manifesta a voz do narrador protagonista? Né? Da ideia ali, a gente consegue perceber que ele está falando. É ele quem está perguntando. Agora, olha a letra C. Lá no 3º parágrafo. Aí a gente volta, né? Já preocupado com o ginásio? Vamos lá na letra C? No 3º parágrafo. Começa aqui. Chegando em casa, minha mãe estranhou que eu não estivesse muito feliz. Já preocupado com o ginásio? Não, eu amargava minha primeira decepção. Gente, quem é que faz a pergunta, já preocupado com o ginásio? Essa voz é de quem no texto? Não é do narrador protagonista, mas da mãe dele, né? Então, a resposta aí é a letra C, ok? Ó, letra C, tá? E é isso. A partir da leitura a gente consegue identificar, né? Texto para a próxima questão, O Charme de Madureira, bailes swingados na terra do samba, por João Carvalho. E esse texto está na página 97, tá? 97. Vamos lá. Faltavam poucos minutos para as 8h30 da noite de uma segunda-feira, em julho, quando umas 3 dezenas de pessoas caminharam apressadas para baixo do viaduto Prefeito Negrão de Lima, em Madureira, no subúrbio carioca. Ia à frente um rapaz de cabelos curtos, tingidos de castanho claro e raspados nas laterais. Tão logo atravessou o portão que dá acesso a uma extensa pista de dança sob o elevado. Eduardo Gonçalves, de 30 anos, tratou de ir até a área aos fundos, onde ficam os banheiros. Espetou uma das pontas de um fio desencapado na tomada e emendou a outra a cabos elétricos que saíam da parede. Estava ligada à caixa de som que, conectada a um celular, embalaria mais uma oficina de charme do viaduto de Madureira. Bom, vou parar aqui. Na questão 2, os textos eles são produzidos, entre outras características, de acordo com a sua finalidade discursiva. Sobre o excerto de O Charme de Madureira, é possível afirmar corretamente, gente, o quê? Que os fatos estão descaracterizados devido à perceptível falta de experiência do narrador? Que a sequência de ações ocorre em tempo psicológico? Falamos sobre o tempo psicológico, né?
Na C, a posição do narrador em relação aos fatos é de quem os está julgando negativamente? Será que é isso? D, o uso dos verbos no pretérito perfeito ocorre por tratar-se de uma transposição de discurso? E na E, o predomínio dos verbos em terceira pessoa coloca o narrador como um observador das ações. É isso, né? Você está percebendo ao ler o texto que tipo de narrador é esse que está narrando. E por ele utilizar os verbos na terceira pessoa, lembra que eu falei se referindo ao outro, a ele no caso, então indica pra gente que esse narrador, ele é um observador, tá? Portanto, aí temos a letra E, ok? Ainda aqui na página 97, aqui embaixo, né? Você tem algumas questões aí que tem como referência o Enem, não é isso? Questões do Enem. Essa número 1, por exemplo, olha só, tem um trecho aí, Conversas ao Pé do Fogo, de Cornélio Pires, que foi extraído do texto publicado originalmente em 1921. E ele quer saber com relação ao narrador, né? Esse narrador, ele apresenta, sem explicitar juízos de valor, costumes daquela época? Ele só descreve os pratos servidos no jantar e a atitude de Nhô Tomé? Ele desvaloriza a norma culta, na letra B? Ele condena os hábitos descritos, na letra C? Ele utiliza a diversidade sociocultural, na letra D? Ele manifesta preconceito em relação à tia Policena, na letra E? E aí, ao fazer a leitura, você vai perceber o que esse narrador, né, como ele desenvolve o seu texto, como ele narra e aqui ele valoriza, tá? Então, diz assim o texto: depois de um bom jantar, feijão com carne seca, orelha de porco e couve com angu, arroz mole engordurado, carne de vento assada no espeto, torresmo enxuto de toicinho da barriga, viradinha de milho verde, um prato de caldo de couve, jantar encerrado por um prato fundo de canjica com torrões de açúcar, Nhô Tomé saboreou o café forte e se estendeu na rede. A mão direita sob a cabeça, à guisa de travesseiro, o indefectível cigarro de palha entre as pontas do indicador e do polegar, envernizados pela fumaça, de unhas encanoadas e longas, ficou-se de pança para o ar, modorrento, a olhar para as ripas do telhado. Quem come e não deita, a comida não aproveita, pensava Nhô Tomé, e pôs-se a cochilar. A sua modorra durou pouco. Tia Policena, ao passar pela sala, bradou assombrada: "Ê, senhor, vai dormir agora? Não, não presta. Dá pisadeira e pode morrer de ataque de cabeça." Olha só. Depois do almoço, estou lendo, gente, né? Aqui tentando interpretar justamente como está escrito, tá? Então não ri aí não, hein? Então, olha só. Depois do almoço, não farmar, mas depois da janta, então, será que faz mal dormir depois do almoço, depois da janta, enfim, né? E aí, gente, nesse trecho extraído de texto publicado originalmente, o narrador, ele, letra A, né? Ele apresenta, sem explicar, ele não apresenta ali juízos de valores, ele simplesmente apresenta os costumes daquela época, entendeu? Ele descreve os pratos que foram servidos no jantar, ele descreve a atitude do Nhô Tomé, da tia Policena, né? Ele apresenta ali o diálogo deles, ele fala que ele foi se deitar na rede após esse jantar aí maravilhoso. Então, assim, é isso, é perceber como o narrador apresenta, né, os fatos, as descrições, tá? Então, letra A. Na número 2, a linguagem peculiar é um dos aspectos ainda aí na 97, tá, gente? O texto é famigerado. A linguagem, agora se referindo à linguagem, é um dos aspectos que conferem a Guimarães Rosa um lugar de destaque na literatura brasileira. No fragmento lido, a tensão entre a personagem e o narrador
ela se estabelece. Então ele está dizendo aí que há uma tensão no texto, não é isso? E aí, como ela se estabelece? Como essa tensão se estabelece aí? Então nós temos o narrador, ele se cala, ele pensa e monologa, né? O sertanejo emprega um discurso cifrado, com enigmas, na letra B. Na letra C, entre os dois homens cria-se uma comunicação impossível. Na D, a fala do sertanejo é interrompida pelo gesto de impaciência do narrador. E na E, a palavra desconhecida adquire o poder de gerar conflito e separar as personagens em planos incomunicáveis. Vamos dar uma lidinha para a gente verificar? Olha só, famigerado é o texto. Com arranco, o sertanejo calou-se. Como arrependido de ter começado assim, de evidente, contra que aí estava com o fígado em mais margens, pensava. Cabes meditado do que se resolveu. Levantou as feições, se é que se riu, aquela crueldade de dentes. Encarar, não me encarava. Só se fito a meia esguelha. Latejava-lhe um orgulho indeciso. Redigiu seu monologar. O que frouxo falava de outras diversas pessoas e coisas da serra, do são, travados assuntos insequentes como dificultação. A conversa era para teias de aranha. Eu tinha de entender-lhe as mínimas entonações, seguir seus propósitos e silêncios. Assim, no fechar-se com o jogo, sonso no me iludir, ele enigmava e pá! Vós-me agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que é faz-me-gerado, falmis-geraldo, famílias gerado? Ou seja, né? Nem ele estava entendendo. São esse tipo de linguagens que pode ser que a gente tenha que sim ler, né? Relacionadas a um tempo, a uma época. E essa linguagem, olha aí, vamos voltar ao enunciado, ela é peculiar, né? É um dos aspectos que confere a Guimarães Rosa um lugar de destaque, então, na literatura brasileira. Cada escritor, gente, ele tem a sua peculiaridade na sua escrita, no seu desenvolver, nas suas narrativas, né? E aí ele deixa isso bem claro em suas obras. No fragmento lido, então, há uma tensão ali entre a personagem e o narrador. Por quê? Letra E, quando diz assim, ó, a palavra desconhecida, e nós lemos muitas ali, no caso o famigerado, né? A palavra desconhecida, ela adquire o poder de gerar conflito e separa as personagens em planos incomunicáveis. Gente, isso aqui é muito sério e acontece hoje. Para pensar. Por que muitas vezes o aluno se nega? Porque o aluno se nega, né? A ler um texto, né, ou a desenvolver um conhecimento sobre um determinado... Por que determinado assunto? Porque é desconhecido e muitas das vezes o aluno se põe com medo do desconhecido, sabe? Ele se coloca numa situação de que, o que vão pensar, né? Eu não sei, aí fica com vergonha. Gente, olha só... vocês, alunos, estão em fase de desenvolvimento, de conhecimento, de buscar o conhecimento, né? Então não tem que ter vergonha. Eu não sei. Eu estou estudando para isso, entende? Para pensar, né? Começa a ter novas atitudes, sabe? De estudante. Eu não sei, eu vou procurar saber. Eu não identifiquei, eu vou pesquisar. Mas não se coloca em conflito, não gere um conflito para você mesmo, ok? Então essa questão me fez pensar muito nessa situação que acontece hoje, né? Olha aqui, a palavra desconhecida adquire o poder de gerar conflito, aqui no caso da narrativa, e separa os personagens em planos incomunicáveis. As pessoas, olha só, se afastam, deixam de se falar, de se comunicar. Por quê? Por conta de um desconhecido que chegou e aí os seus medos, a sua insegurança, a sua vergonha não te aproxima para buscar ajuda e vamos aprender juntos, né? Aí te afasta.
Percebeu a reflexão que eu fiz com relação à atualidade, com hoje? Então, não tenha vergonha, não tenha medo nem insegurança, mas busque conhecer, entendeu? Leia mesmo que você não entenda o significado. Acabou de ler? Vai buscar o significado, vai procurar entender que época era aquela, por que utilizavam aquelas palavras. Tá certo, gente? É assim que a gente aprende, tá bom? Então não desiste não. Vamos lá. Terminando aqui. Nessa página 98, eu vou finalizar aqui com você a parte da síntese, tá? Eu não coloquei no slide porque eu vou ler rapidinho e você completa, né? Tem umas lacunas para você justamente completar as palavras que faltam. Então fica assim, ó. O que é um enredo? Escreve aí. É uma trama. Então a palavra que você vai colocar aí é trama. É uma trama de fatos desencadeados por meio da ação de personagens e que levam a narrativa ao seu ponto mais intenso. Logo em seguida, tem outra lacuna, você põe clímax. Depois tem, para depois encaminhá-lo ao desfecho, tá? Completa aí. Na número 2, personagem é um ser fictício, é um ser inventado. Escreve isso aí. Que pratica as ações do enredo. Existem 3 tipos de personagens. Aí pede para você definir. O protagonista, gente, é o personagem principal da narrativa, tá? O antagonista, gente, ele se opõe, né, ao protagonista, como se fosse aí o vilão. E o secundário? O secundário, ele participa atuando como um ajudante, ou do protagonista ou do antagonista, tá? Pode ser um figurante, pode ser alguém que passa a ser um confidente, enfim. Número 3. O tempo na narração pode ser cronológico ou psicológico. Nós vimos isso nas aulas anteriores, ok? A ordem dos fatos é determinada pela imaginação, escreve aí, imaginação do narrador ou dos personagens, tá? Se tiver rápido, você pausa o vídeo, escreve e depois volta. De maneira a proporcionar um enredo não linear, ok? Na número 4, o espaço da narrativa pode ser físico ou psicológico. Na número 5, você tem, se narrar em primeira pessoa, o narrador será personagem, que na história poderá ser também uma testemunha, escreve lá, dos fatos ou o próprio personagem protagonista, tá? Embaixo, se ele narrar em terceira pessoa, ele será um narrador observador e terá estas 2 características fundamentais. Quais são as características fundamentais do narrador observador? Ele é onisciente e onipresente. E assim a gente fecha os exercícios da página 98, ok, gente? Bom, é isso. Vou deixar aqui vocês, continuem fazendo as atividades. Quem sabe agora vocês façam uma leitura mais adequada. Volta aí nos exercícios, volta lá nos textos, tá legal? E permita-se aprender, conhecer, tá bom, gente? E é isso. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.